Mr. Spot. Oh, meu Deus! Você sabia que alguns trechos de Bob Esponja Calça Quadrada foram banidos ou deletados por serem considerados inadequados ou até mesmo violentos em alguns países? Provavelmente existem mais pessoas no mundo que conhecem a fenda do biquíni do que qualquer cidade do mundo. Nem por isso todas as cenas do Bob Esponja são passadas em todos os países. Como por exemplo no Irã, onde o episódio Bem-vindo ao Triângulo da Fenda do Biquíni sofreu uma modificada para se adequar aos costumes do país. Nesse episódio, a gente descobre que o Patrick tem uma queda brutal por sereias. E as sereias usam biquínis na versão original do desenho. Mas na versão iraniana, algumas camadas de roupa foram acrescentadas. یه چیز رو میدونیم اونم اینه که اطراف خودمونو Já que lá uma mulher deve cobrir a maior parte do corpo quando não tá na sua casa. Essa é só uma das 12 cenas que foram modificadas em outros países que a gente separou para te mostrar. Então se ajeita na poltrona e pega a pipoca, que tá começando mais um Teen Videos. No episódio Chocolate com Nozes da terceira temporada, vemos Bob Esponja e Patrick vendendo chocolates porta a porta. É aquele famoso episódio em que o primeiro cliente deles sai simplesmente do nada gritando atrás deles. Chocolate! 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 No entanto, o problema é que o Patrick e o Bob estavam vendendo versões com e sem nozes. E você pode estar se perguntando, tá, e daí? A questão é que em alguns países, como no Reino Unido, as cenas em que eles falam com ou sem nozes foram simplesmente cortadas. Porque nesses países a palavra nozes possui um duplo sentido. Ela faz referência a uma parte íntima masculina, se tornando ofensiva no inglês britânico. O episódio Só uma Mordida é aquele famoso episódio em que o Bob Esponja tenta fazer o Lula Molusco provar o hambúrguer de serê. Inclusive, tem uma cena dele que foi cortada que a gente falou no outro vídeo sobre cenas deletadas do Bob Esponja em outros países. Mas ela não foi a única. Em alguns deles, como a Alemanha, a cena em que o Bob Esponja insiste dentro do banheiro na parte do sanitário para o Lula Molusco provar o hambúrguer foi cortada, porque foi considerada inadequada para crianças por conta das normas sanitárias. E convenhamos, realmente isso é bem nojento. Uma determinada parte do episódio Amendoim do Barulho foi considerada inapropriada em alguns países, como o Canadá. A cena em questão é a que Bob Esponja fuma, entre aspas, bolhas de sabão, e em seguida respira aliviado, fazendo uma clara referência ao cigarro como se fumar bolhas aliviasse a tensão. Por esse motivo, o episódio foi editado removendo as cenas que faziam alusão ao fumo, para não passar a impressão para crianças de que fumar pode ser algo positivo. Já no caso do episódio Amor Cascudo, a cena que precisou ser retirada foi de outro tipo. No episódio, Seu Siriguejo e a Senhora Puff acabam saindo para um encontro, e no final dele ela agradece o seu siriguejo e dá um beijo no olho dele, que seria mais ou menos algo como se fosse um beijo na bochecha. Mas em alguns países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, essa cena foi removida devido às restrições culturais. Intimidade demais em público não é algo muito apreciado nesses locais. No primeiro episódio de Bob Esponja também teve uma cena que foi cortada por um motivo bem inusitado. No primeiro momento em que vemos o Bob, ele vai até o Siri Cascudo para conseguir a vaga de ajudante. Quando ele chega lá, o Lula Molusco tá limpando uma espécie de pichação que tem nos vidros do estabelecimento. E o que tinha lá era uma espécie de zoeira com o próprio Lula Molusco, onde tinha um desenho dele mesmo e a palavra loser, que significa fracassado. Em alguns países asiáticos, como a Coreia do Sul, essa cena foi alterada, substituindo a palavra por uma imagem censurada e borrada. Esses países não queriam passar a ideia de que fazer pichações ou coisa do tipo seria algo normal ou adequado. Todo mundo sabe que a frase mais marcante do Bob Esponja é: Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Então se você tá pronto para as próximas cenas que vamos te mostrar, comenta aqui embaixo, #pronto, e bora lá! Continuando nossa lista, temos o episódio Loja Maçônica Cefalópode, da sexta temporada, que teve boa parte censurada. Mesmo que o objetivo do episódio fosse mostrar que Patrick e Bob Esponja
estavam tentando ajudar o Lula Molusco a ser aceito novamente na ordem dos cefalópodes, da qual ele fazia parte. O motivo da mudança é porque nele existia uma clara representação a alguns rituais medievais um tanto quanto diferentes, o que também é uma clara referência às sociedades secretas que muitas pessoas afirmam existir e que alguns consideram como seitas ou cultos. Mas ao contrário do que você pode estar pensando, isso não foi proibido em países religiosos no Ocidente, mas sim na China. Algumas cenas foram alteradas para evitar questões religiosas consideradas sensíveis pelo governo chinês. Agora vamos falar do episódio Uma Semana Antes da Hibernação, onde a Sandy tem apenas 7 dias até o momento desse evento. Por isso ela leva o Bob Esponja para realizar várias atividades perigosas, para aproveitar os últimos momentos antes da hibernação. Talvez você não esteja entendendo, mas são coisas realmente muito perigosas, como esquiar em alta velocidade na areia, pescar enquanto está em um avião e procurar uma palha em um agulheiro. E foi exatamente uma dessas brincadeiras que foi editada em alguns países, como no Japão. Se trata da cena em que Bob Esponja e Sandy fazem um jogo perigoso de pegue o gancho, e logo em seguida cai uma bola de boliche na cabeça dele, mas como ele é uma esponja, não sente tanta dor. Como as crianças não são esponjas que não sentem dor, a cena foi editada no Japão para minimizar o risco percebido e garantir a segurança das crianças. Já essa próxima proibição foi por um motivo bem menos perigoso e até mesmo muito estranho. No episódio Academia do Larry da 9ª temporada, vemos que ele abriu uma academia na fenda do biquíni. E é claro, Bob Esponja é um dos seus alunos menos promissores, já que ele não tem nem peso para abrir a porta automática. Mas Larry torna Bob seu projeto pessoal de sucesso só depois que ele faz a adesão vitalícia de mensalidades. Mas depois de vários exercícios e rotinas de treinos intensos, Bob Esponja começa a ficar realmente bem fortão. E foi exatamente isso que o pessoal da França não gostou. Por isso a cena foi modificada para evitar a associação com estereótipos corporais. É só rir deitado. Essa eu tenho que dizer que foi bem bizarra. Afinal, não é isso que se faz em uma academia? Mas fazer o quê, né? Todo mundo sabe que Bob Esponja adora ser vizinho do Lula Molusco. Só que ele, por outro lado, odeia isso. Então, no episódio Cidade de Lula, quando ele tem a chance de ir embora para um local chamado Parque dos Tentáculos, onde a felicidade fica a uma ventosa de distância, ele simplesmente vai embora. Ele não pensa duas vezes e abandona o Patrick e o Bob Esponja. Só que quando ele tá em sua nova casa, recebe uma ligação do Calça Quadrada, que tá com saudades e ele fala uma frase que não pegou bem em alguns países e teve que ser removida. Lula Molusco disse que de forma nenhuma iria voltar pra lá porque agora ele tava com sua própria gente. Essa cena precisou ser modificada e até mesmo removida no México e na Coreia do Sul, devido a preocupações com a representação de comunidades segregadas ou alguma possível interpretação negativa e racista. Na 7ª temporada, no episódio Adoro Essa Lula, temos o episódio em que finalmente vemos o Lula Molusco conseguindo sair para um encontro com uma garota, graças ao Bob Esponja. E nele, para ajudar o Molusco a praticar antes de sair com a moça, o Calça Quadrada se veste de mulher para poder simular situações do encontro e ajudar o Lula Molusco a ficar mais confiante. Mas foi exatamente por isso que a cena foi considerada inapropriada por autoridades em alguns países, porque mostrava o personagem principal do desenho vestido com roupas de mulher. Por isso ele foi modificado ou até mesmo banido na Arábia Saudita, Irã e Malásia. Pois é, pessoal, já tiveram cenas do Bob Esponja que foram cortadas para evitar até mesmo o incentivo à violência, por incrível que pareça. Isso aconteceu no 10º episódio da 3ª temporada, chamado Vídeo de Treinamento do Siri Cascudo. A cena, considerada violenta em alguns países, aconteceu quando um garoto é atingido por um tijolo exatamente na cabeça, porque estava atrapalhando a gravação do vídeo de propaganda do Siri Cascudo. Essa cena foi editada ou removida devido à violência na Alemanha, Austrália e Canadá. Mas, sinceramente, essa até que deu para entender.
Nunca jogue um tijolo na cabeça do coleguinha. Essas foram as 12 cenas e trechos de Bob Esponja que foram banidos ou modificados em outros países. Comenta qual deles você achou mais pesado ou leve. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!